Carta aos Efésios, aos Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Nós vamos falar do nome dele, amém? Filipenses 2, 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Coloque sua mão sobre o seu coração e já vai clamando o nome de Jesus aí nessa noite, amém? Senhor bendito e poderoso, santa, vivo, poderosa é a tua palavra. Nós já adoramos o teu nome, ofertamos na tua casa, bendizemos a ti, nos alegramos com os visitantes. Nós vamos para mais uma porção da tua palavra. Fala conosco profundamente nessa noite, Jesus. Senhor, que a mesma alegria e regozijo que eu senti na minha casa, Senhor, ao preparar essa mensagem, seja também sentido por toda a igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Todo nome tem uma história. Se eu perguntar para você por que você chama esse nome, você vai ter uma história para contar. O meu nome é Renata, mas não era a primeira opção dos meus pais. Os meus pais pensaram em Tamires e Alessandra. Mas no dia que meu pai foi me registrar, ele mudou de ideia e disse: eu vou colocar o nome dela de Renata. E Renata significa nascida de novo. Olha que lindo. Quando eu olho para o nome de Jesus, eu preciso entender que há uma história sobre o nome de Jesus. E eu quero contar essa história para você nessa noite, amém? Quantos estão disponíveis para ouvir a história do nome de Jesus? Diga amém. Renata, qual é a finalidade de conhecer a história do nome de Jesus? É você usá-lo com propriedade, com uma finalidade, uma intencionalidade. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses isso acerca do nome de Jesus, ele não é o primeiro a dizer que Deus deu a Jesus um nome diferenciado. Mas nós vamos começar primeiro entendendo o tema dessa noite, palavra por palavra, para depois a gente ir para a história do nome de Jesus. Olha o que Paulo disse: pelo que também Deus é o Senhor absoluto, dono absoluto de todas as coisas. Então o dono absoluto, o Senhor, o exaltou. Você sabe o que é exaltar alguém? Colocar essa pessoa no mais alto nível. Exaltar alguém é colocar a pessoa no mais alto nível. Jesus não foi colocado lá por homens. Pelo contrário, os homens queriam que Cristo morresse na cruz. Mas o Pai o exaltou. A exaltação de Jesus não veio dos homens. A exaltação de Jesus veio do Pai. O Pai o exaltou soberanamente, é com o poder supremo. Não tem ninguém com o nome mais poderoso na terra do que Jesus. Soberanamente significa com autoridade. Então o nome de Jesus tem autoridade, poder, domínio. Você entendeu? Quando você está numa dificuldade, você clama o nome de Jesus. Você está
identidade e uma história que é sobre, acima de qualquer nome. Não existe nenhum nome de entidade, de demônios ou de qualquer outros ídolos que sejam maiores do que o nome de Jesus. Não existe nenhuma doença, nenhum nome de enfermidade que seja maior do que o nome de Jesus. É isso que Paulo está explicando. Ele está explicando que Deus exaltou Jesus no mais alto nível e deu a ele um nome com poder e autoridade. E este nome com poder e autoridade é exclusivo do Senhor Jesus. E toda vez que aquele que crê em Jesus precisa clamar por esse nome, vai encontrar nesse nome poder, autoridade, cura, libertação, transformação. Amém? Mas todo nome tem uma história. Quando você lê o Velho Testamento, você não encontra explicitamente o nome de Jesus. De Gênesis até o último profeta que antecede os evangelhos, não é dito uma vez sequer o nome de Jesus. É feito referência acerca do nome de Jesus. Por exemplo, em Isaías capítulo 9, versículo 6: e um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Mas não usou o nome Jesus. Sabe quando é usado pela primeira vez o nome de Jesus? Sabe quem é que fica sabendo que Jesus viria ao mundo com este nome? Não foi alguém da alta sociedade, não foi alguém com
o anjo do Senhor aparece para José num sonho e diz assim para ele: ó, não se preocupe, o que dela está sendo gerado é do Espírito. E ela terá um menino, e o seu nome será Jesus. Olha a maneira como Deus se revelou a José. Deus quer falar com gente em sonho. Deus quer te acordar do sonho e quer te despertar para você sonhar coisas espirituais. E não são coisas simples, são coisas profundas. Deus está buscando pessoas dispostas a sonhar revelações do alto. E Ele será Emanuel, Deus conosco. A segunda pessoa para quem Deus revelou o nome do menino era o pai. Pai e mãe já estão sabendo, mãe e pai já estão sabendo o nome do menino. E você sabe quem ele é? Todo nome tem uma história. A história do nome de Jesus é essa. Profetizado lá em Isaías. Mas o nome dito mesmo foi dito a Maria e a José. Quantos entenderam até aqui? Diga amém. Amém. Mas quando Jesus está na terra, caminhando por aqui, um belo dia ele vai liberar 70 dos seus discípulos para irem, instruídos por ele, orar por pessoas. Pessoas que estavam enfermas, pessoas que estavam endemoniadas, possessas. E estes homens vão. E quando eles voltam extremamente felizes. Sabe por quê? Porque no nome de Jesus até os demônios obedecem. Eles chegam alegres contando para Jesus: Jesus, foi maravilhoso. Nós saímos de 2 em 2. E como o Senhor nos orientou no teu nome, nós oramos. E enfermos foram curados. E demônios foram retirados. Pessoas foram libertas. E é poderoso porque no nome de Jesus há libertação. Quantos creem nisso? No nome de Jesus há libertação. Mas Jesus olha para eles e diz assim: isso é pouco. Vocês deveriam estar mais felizes por terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Não entendi, Renata. Eu estou te dizendo que você aqui na terra vai usar o nome de Jesus e pessoas serão curadas, libertas, enfermidades partirão em retirada, pessoas serão transformadas por causa da oração no nome de Jesus. Mas mais importante do que usar o nome de Jesus, do que conhecer o nome de Jesus, é você ter o seu nome por causa de Jesus escrito no livro da vida. É você ter o seu nome por causa da morte de cruz, por causa do nome dele escrito no livro da vida. E eles vão percebendo que há poder no nome de Jesus. Quando Jesus está para sair deste mundo, lá em Marcos está registrado: vocês vão orar em meu nome. Antes disso, lá em João está registrado que Jesus disse assim: ó, se vocês pedirem ao Pai em meu nome. Então Jesus ensinou como é que tem que orar. Não tem que orar de qualquer jeito. Tem que orar em nome de Jesus. Tem que orar em nome de Jesus. Ô Renata, mas eu já sei disso, mas talvez você não está aplicando. Ou não está usando a fé necessária para fazer essa oração. Então Jesus ensina a orar no seu nome para ter o seu pedido atendido. Ele também está falando com seus discípulos lá em Marcos, no final do capítulo, ele diz: em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão enfermos, pisarão em coisas mortíferas, beberão coisas e não morrerão por causa do nome de Jesus. Todo nome tem uma história, mas nenhum nome tem poder como tem o nome de Jesus. Então nós aprendemos como é que foi a história do nome, o que Jesus falou para os seus discípulos sobre o seu próprio nome e o que eles iam fazer em nome de Jesus, amém? Mas eu quero falar de um homem nessa noite que um dia negou o nome de Jesus. Pedro, o homem que andou sobre as águas. A Bíblia vai dizer que eles estão na última ceia e Pedro está prometendo que vai com Jesus até o fim. Aí Jesus olha bem para ele e diz assim: ô Pedro, antes que o
Natal cante: por 3 vezes você vai me negar. O homem que ia até o fim vai negar o nome de Jesus. E não é uma, nem duas, são 3 vezes. Quando Jesus é traído por Judas e é levado até a casa de Caifás, lá no pátio da casa de Caifás, o sumo sacerdote junto com Anás, que eles faziam uma coisa que era irregular, mas eles dividiam o sacerdócio. Lá na casa de Caifás, Pedro está sentado e Jesus está sendo inquirido, interrogado lá dentro. Alguém vem e diz: ei, você andava com Jesus? E ele vai dizer: não, eu não. Ei, você é um deles? Ele vai dizer: não, eu não sou um deles. Alguém vai dizer: é sim, eu já estive com ele. Ele vai dizer: não, Jesus, não, eu não conheço Jesus. Eu não conheço Jesus. Então Pedro nega Jesus por 3 vezes. Da última vez que Pedro nega Jesus, o evangelista Lucas, se não me engano, vai relatar que Jesus olha para Pedro lá de dentro da casa. Ele olha para Pedro e Pedro se lembra do que Jesus falou para ele: você vai me negar, Pedro. E Pedro sai e chora amargamente, porque ele negou o nome de Jesus 3 vezes. Que dor! O homem que andou sobre as águas, o homem que viu multiplicação de pão e peixe, viu Moisés lá, Elias, no monte da transfiguração, o homem que entrou dentro do quarto da menina que reviveu, ele negou Jesus por 3 vezes. Então, Renata, o que é que Jesus vai fazer com quem negou o seu próprio nome? Jesus não vai desistir de Pedro, Jesus não vai abandonar Pedro, pelo contrário, ressurreto, Jesus vai aparecer na beira da praia para chamar o homem que o negou, para que ele diga: você me ama, eu te amo. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. O pecado pode ter te afastado por um período do Senhor, mas o Senhor me manda te dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu não desisto de você. O homem que desistiu de Jesus e negou ele por 3 vezes está tendo a oportunidade de se reaproximar do dono do nome mais poderoso da terra. Que lindo que Jesus é! Ele não se esqueceu de Pedro, ele não deixou Pedro para trás. Jesus não vai te deixar para trás. Aleluia! Existe um propósito e um projeto de Deus para mim e para a sua vida. Levanta a sua mão nessa noite. Nós não seremos fracassados. Nós viveremos por completo o propósito de Deus. Amém. Pedro tinha desistido, mas Jesus não desistiu dele. Pedro negou, mas Jesus foi lá e fez ele confessar 3 vezes que o amava. Para cada vez de negação, um amor revelado. Amém. Jesus não vai mais estar na terra, mas o seu nome vai continuar operando na terra. O seu nome ainda continua operando na terra. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. É por causa do dono do nome mais poderoso que nós estamos aqui nessa noite. Então Jesus derrama sobre os seus discípulos o Espírito Santo, sopra sobre eles, ascende aos céus, deixando uma promessa: vocês serão cheios do Espírito Santo para serem as minhas testemunhas. Quem é que está no meio desse povo que vai ser cheio? O Pedro. A Bíblia vai dizer que depois que eles foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2, Pedro começa a pregar de um jeito diferente. O homem que negou a Jesus agora só está falando dele. O homem que negou a Jesus agora só está pensando nele, fazendo coisas para a glória e grandeza do nome dele. Não entendi, Renata. Quando eu preparava essa mensagem, o Senhor me deu uma palavra profética para alguém aqui nessa noite. E qual é a palavra? Essa pessoa que você acha que nunca vai servir Jesus, que está negando o nome de Jesus, essa pessoa será um grande pregador, essa pessoa será um grande divulgador do nome de Jesus. Pedro agora está tão cheio de Deus que quando ele prega, almas se convertem. Ele está tão cheio do Espírito de Deus. E o autor de Atos, Lucas, faz questão de dizer: e cheio do Espírito de Deus. Pedro vai pregar. E um dia comum, ele está indo com João lá para o templo.
só quer falar em nome de Jesus. E o paralítico coxo, me perdoe, olha para ele e diz assim: o que vocês podem me dar? Dê uma esmola. Pedro olha para aquele homem, fitando os olhos dele, ficou fixo, olhar fixo naquele homem, e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo muito mais precioso. Eu carrego comigo um nome poderoso. Não é sobre mim, é sobre o nome dele, é sobre quem ele é. Não é sobre mim, não é sobre só eu estar dispensando a graça que vem dele, é sobre ele. Em nome de Jesus, levanta! Pedro carregava o nome de Jesus consigo. Para qualquer eventualidade, o nome de Jesus. Para qualquer enfermidade, o nome de Jesus. Para qualquer demônio, o nome de Jesus. Para o homem de cama, Enéas, o nome. Eu não tenho ouro, não tenho prata. Eu carrego um nome comigo. O nome que um dia eu neguei, mas eu não nego mais. Agora eu amo. Em nome de Jesus. Levanta aí. Aleluia. É interessante porque Pedro, além de dizer o nome de Jesus, ele dá a mão para o homem. A Bíblia diz que os pés e os tornozelos se firmam. O nome de Jesus entrou em ação. Os pés se firmaram, os tornozelos se firmaram. E aquele homem que nunca entrou dentro do templo não se contenta em entrar andando. A Bíblia diz que ele andava e saltava e adorava. Imagine você, alguém que nunca experimentou o que era ficar de pé. Ele não quer mais só ficar de pé. Ele quer andar, ele quer saltar, ele quer pular. Por quê? Porque o nome de Jesus fez efeito. Porque o nome de Jesus entrou em ação. Porque o nome de Jesus mudou a história da vida dele. O nome de Jesus vai mudar. O nome de Jesus vai mudar. Vai mudar, vai mudar. Eu sinto autoridade para mudar. Essa causa. O nome de Jesus entrou em ação e mudou a vida daquele homem. Agora ele está saltando, pulando, cantando, fazendo tudo que ele pode. E aí ele se ajunta a Pedro, a João, e uma multidão vai lá. Porque o povo é curioso, mas todo mundo que ia no templo sabia que aquele homem vivia lá a vida inteira. Ele era conhecido das pessoas ali. Então, aquele homem que antes era coxo está de pé adorando a Deus. E aí, Renata? É aí que Pedro aproveita para pregar o nome de Jesus. Aleluia. Porque eu não vou só usar o nome de Jesus nas horas difíceis. Eu vou pregar Jesus em todo o tempo. Por isso que Pedro foi cheio. Pedro não foi cheio para fazer sinal e cobrar ingresso. Pedro não foi cheio para a manifestação do poder de Deus através de dons, para cobrar ingresso nem enriquecer. Pedro foi cheio do Espírito Santo para pregar e gente se converter. O maior objetivo da igreja não é sinais. O maior objetivo da igreja é mudança de vida, é conversão, é transformação de caráter, é nome escrito no livro da vida, é nome escrito lá. Então Pedro aproveita que aquele milagre traz a atenção do povo e começa a pregar. E sobre quem ele prega, Renata? Sobre o nome que tem todo o poder. E olha o que Pedro vai dizer. Pedro, antes de Paulo, diz que Deus deu poder ao nome de Jesus. Vamos ver comigo, Atos 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que foste solto. 16. E pela fé no seu nome, no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este, ao coxo, que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O que é que Pedro está dizendo? Deus glorificou o seu Filho e deu a
eles estão presos. Aqueles homens ficam incomodados. Mas antes de ser preso, com um sinal operado na vida do coxo, quase 5.000 almas. Não tem mais do que 15 versículos de pregação e 5.000 almas quase são ganhas para Jesus. Olha que poder que há no nome de Jesus. E aí, Renato, e aí que agora eles estão presos, já era de noite, deixaram para conversar com eles no outro dia. E você pensa que Pedro baixou a guarda porque estava preso? Pedro não baixou a guarda porque estava preso. Olha só o que perguntaram para ele em Atos 4, capítulo 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro fez no nome de Jesus. Eles estão incomodados com o nome de Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer assim no 10: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que em vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. O que é que Pedro está dizendo? Vocês estão tentando apagar o nome de Jesus, vocês crucificaram ele, vocês acharam que ele morreu, mas é no nome dele que este homem está de pé, é no nome de Jesus que a igreja ainda está de pé, é no nome de Jesus que a gente ainda está vivo, é no nome dele, é por causa dele. Aí Pedro não se aguenta porque ele está cheio do Espírito Santo, ele precisa falar de salvação. Um crente cheio do Espírito Santo não está falando de dinheiro, irmãos, porque todo mundo precisa, quase ninguém tem, mas todo mundo precisa. Um crente cheio do Espírito Santo está falando de salvação. Pedro começa a dizer: e não há na terra nenhum outro nome pelo qual nós seremos salvos sem ser o nome de Jesus. Pedro vai continuar falando do nome de Jesus. Aí eles vão chegar num consenso. Vamos pedir para eles pararem. Vamos falar para eles, vamos ameaçar eles, Pedro e João, que se eles continuarem falando, a gente faz qualquer coisa com eles aí. E eles olham e dizem assim: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Aí eles veem que não tem jeito mesmo, então eles soltam Pedro e João. Quando Pedro e João chegam em casa, eu já estou encerrando. Junto com os irmãos, eles contam tudo o que aconteceu lá dentro. E eles vão orar. Eu disse para você que Pedro tem umas orações esquisitas. Pedro podia ter dito assim: ó, Deus, acaba, extermina com todos esses homens que querem ver o fim do teu nome, Deus. Deus, mata Herodes, mata Caifás e Anás. Deus, entra com vingança. E se fosse João antes do batismo com o Espírito Santo, ele seria: ataca fogo do céu. Mas essa não é a oração de Pedro. Pedro não está pedindo para que o inimigo deles morra. A oração que a igreja faz é diferente. Eles não estão pedindo para que Deus entre com justiça e cesse a perseguição. Que engraçado, era a primeira coisa que a gente ia fazer. Mas essa não é a oração de Pedro, de João e da igreja. Sabe qual é a oração da igreja? Deus, toma conta das acusações deles e nos enche de ousadia. Nos dá ousadia para quê?
Atos capítulo 4, versículo 30. Versículo 29, 30, 31. Atos 4, 29, 30, 31. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia na tua palavra. Crente é tudo doido. Em vez de pedir para eles morrerem, está pedindo para pregar com ousadia, para ser preso, para morrer, para ir para a cova, para ir para onde? Enquanto estende, a gente prega, Jesus. Enquanto estendes a mão para curar, olha que coisa mais linda. O compromisso dos discípulos era pregar. Quem ia estender a mão para curar era Jesus. O nosso compromisso é pregar. Quem vai fazer é Jesus. Vocês estão entendendo? O nosso compromisso é dizer que Ele cura. Quem vai curar é Ele, não sou eu, não é você, não é a minha mão. Embora a Bíblia diga que maravilhas eram feitas através das mãos de Paulo, mas a oração de Pedro é essa: enquanto a gente prega, tu estende a tua mão para curar, né? Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pedro não era cheio para qualquer coisa, era cheio para pregar, era cheio para falar de Jesus, era cheio para ganhar alma. Esse Avima Jovem não é para mim, não é para você, é para a gente sair e ganhar gente. Coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. Eu tenho essa liberdade, pastor? Só no capítulo 3 e 4, diversas vezes foi mencionado que há poder no nome de Jesus. Paulo não é o primeiro a descobrir isso. Pedro já havia identificado o poder que há no nome de Jesus na prática. Quando você estiver em aflição, você clama o sangue e o nome de Jesus. Quando você estiver doente, você fala: em nome de Jesus, eu declaro a cura sobre a minha vida. Quando você estiver angustiado, você vai dizer: Jesus, limpa, em nome de Jesus, limpa o meu coração. Quando você estiver numa situação que você não tem como resolver, você vai dizer: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio na resolução desse problema. Em nome de Jesus. Mas não é para usar o nome de Jesus como mágica, é para orar com intencionalidade e fé. A fé é poderosa. Quem não tem fé não agrada a Deus. Quem tem fé agrada a Deus. É o nome de Jesus com fé, é o nome de Jesus aplicado com muita fé. Amém? É isso que nós vamos fazer aqui agora nessa noite. Você vai orar em nome de Jesus, para que o Senhor resolva este problema, para que o Senhor te dê esta cura, para que o Senhor te encha de ousadia para pregar, para que o Senhor entre na frente do teu trabalho, quebrando toda a muralha, destruindo todo impedimento. Eu morava em Rio Claro, eu precisava vir para Catanduva e tinha um concurso de coordenadora. Esse concurso tinha um dia de inscrição, era uma segunda-feira. Era o dia que eu ia embora para Rio Claro, mas eu não voltava para cá, eu ficava lá. Então de manhã, bem cedinho, eu liguei na minha escola e falei para a secretária: por favor, faz tal documentação para mim, por gentileza, que eu preciso me inscrever para um concurso de coordenadora aqui em Catanduva. E eu tenho que levar esse papel na mão da secretária da escola daqui, não pode ser por e-mail. Eu tenho que assinar que eu estou participando do concurso de coordenadora. Irmãos, a moça errou meu papel uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu na porta da escola, com horário de ônibus para voltar para Rio Claro, era o único dia que eu tinha para fazer a inscrição. E ela errava o meu nome, ela errava meu RG. Eu falei: não, isso não está normal, isso é espiritual. Eu saí da escola, corri para minha casa, entrei no quarto e comecei a entrar numa batalha espiritual. Eu comecei: em nome de Jesus, Satanás, tira o dedo do meu papel. Eu comecei a entrar numa batalha espiritual, coisa de gente doida, coisa de crente. Eu comecei toda a potestade, todos os demônios que estão impedindo esse papel de ficar
peleja de guerra aí. Começa a orar em nome de Jesus. Senhor maravilhoso e bendito, Deus poderoso e santo, nós estamos, meu Deus, há não sei quantos minutos, talvez 40, 50 minutos estudando o Teu nome, Jesus. Senhor, nós estamos ouvindo a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que quem ouve a Tua palavra ganha fé. Senhor, eu não falei aqui um discurso bonito, mas eu preguei a Tua palavra, Senhor. Eu não preguei ela em vão, Senhor. Eu preguei com o único intuito, glorificar o Teu nome e despertar fé no coração dos meus irmãos, Jesus. Esta fé que move montanhas, esta fé que é aplicada no único Salvador, Jesus Cristo, pode transformar vidas, pode curar, pode libertar, em nome de Jesus. Nós entramos agora numa batalha espiritual, Senhor. Os crentes estão te apresentando as suas pelejas agora, Deus. Existem pelejas no trabalho, Senhor. Adversários se levantaram no trabalho, Senhor, para destruir a moral, a integridade no nome do Teu Filho, Senhor. Mas em nome de Jesus, seja quebrado, seja derribado todo o poder das trevas. Senhor, existem pessoas que estão lutando com
disse Pedro, não há outro nome que possa salvar. Alguém que queira se reconciliar com Jesus nessa noite, disse, olha, eu preciso de uma reconciliação com Ele. Alguém que esteja na igreja, mas está precisando sentir o perdão de Jesus nessa noite. Aleluia. Alguém entre nós assim? Glória a Jesus. Não há? Amém. Durante essa semana, amém, amém. Nós vamos orar pela dor. Durante essa semana, use o nome de Jesus com fé e autoridade. Já acorda de manhã na segunda-feira e diz assim, ó, em nome de Jesus meu dia será uma bênção. Já acorda dizendo, em nome de Jesus eu estou curado, eu vou trabalhar, em nome de Jesus eu vou prosperar, em nome de Jesus eu vou viver uma semana cheia da presença de Deus, em nome de Jesus, tendo vento ou sem vento, eu vou andar sobre as águas, amém? Vamos orar pela nossa irmã e pela nossa semana em nome de Jesus.